o hábito invisível que separa pessoas comuns de pessoas imparáveis. Existe algo acontecendo todos os dias na sua vida que você provavelmente ignora, algo silencioso, repetitivo e aparentemente pequeno, mas que no longo prazo define absolutamente tudo. Não é talento, não é sorte, não é oportunidade. É um hábito que não aparece, que ninguém vê, que não gera aplauso, mas que constrói ou destrói o seu futuro pouco a pouco. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nunca percebe que está sendo moldada por ele. Elas acham que o problema está fora, acham que falta chance, falta dinheiro, falta apoio, mas a verdade é muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais desconfortável. O que separa quem cresce de quem fica estagnado não é o que fazem de vez em quando, é o que fazem todos os dias sem perceber. Preste atenção agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua rotina. Existe um padrão que se repete na vida de praticamente todas as pessoas que não saem do lugar. Elas vivem por impulso, acordam sem direção, reagem ao que aparece, fazem o que dá vontade, evitam o que é difícil e no final do dia sentem que não avançaram. E então prometem que amanhã vai ser diferente. Mas não é, porque o problema não está no dia. Está no hábito invisível que governa todos os dias. O hábito de não assumir controle. O hábito de escolher o fácil. O hábito de adiar o que importa. Isso não parece grave no curto prazo. Parece apenas mais um dia comum. Mas quando você repete isso por semanas, meses, anos, isso constrói uma vida inteira de frustração. Agora olha o outro lado. Pessoas imparáveis não são especiais. Elas não têm superpoderes. Elas apenas desenvolveram um hábito diferente. Um hábito que quase ninguém vê. O hábito de fazer o que precisa ser feito, independente de vontade. Parece simples, mas não é. Porque exige disciplina, exige consistência, exige uma capacidade de agir mesmo quando não há motivação. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E é exatamente isso que a maioria não consegue sustentar. Elas começam motivadas, cheias de energia, mas param assim que a dificuldade aparece. Param quando ficam cansadas. Param quando não veem resultado rápido. E nesse momento, sem perceber, reforçam o hábito invisível que as mantém presas. O hábito de desistir cedo. Agora me responde com sinceridade. Quantas coisas você já começou e não terminou? Quantas vezes você disse que ia mudar e voltou para o mesmo padrão? Quantas vezes você sabia o que precisava ser feito, mas escolheu não fazer? Isso não é falta de capacidade. Isso é padrão. E padrão se repete até ser quebrado conscientemente. Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Sua vida atual é um reflexo direto dos seus hábitos invisíveis. Não do que você fala, não do que você planeja, mas do que você faz repetidamente. E isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque se o problema está nos hábitos, a solução também está. Só que não existe mudança sem desconforto. Não existe evolução sem esforço. E é exatamente isso que filtra quem continua de quem para. Pessoas comuns evitam o desconforto. Pessoas imparáveis o utilizam. Elas entendem que o desconforto não é um sinal para parar, é um sinal de crescimento. E essa mudança de percepção muda tudo. Porque enquanto um foge, o outro avança. Enquanto um reclama, o outro executa. Enquanto um espera motivação, o outro cria disciplina. E é essa disciplina que constrói resultados reais. Não é intensidade de um dia, é consistência de muitos dias. É fazer o básico bem feito, mesmo quando parece chato, mesmo quando parece repetitivo, mesmo quando ninguém reconhece. Porque no final, o que constrói uma vida extraordinária não são momentos extraordinários. São ações comuns feitas de forma extraordinariamente consistente. E isso exige um tipo de mentalidade que poucos desenvolvem. A mentalidade de longo prazo. A capacidade de entender que o que você faz hoje pode não trazer resultado imediato, mas está construindo algo maior. E isso exige fé. Não necessariamente religiosa, mas fé no processo. Fé de que o esforço acumulado vai gerar resultado. Porque sem essa fé, você desiste. Você para no meio do caminho. Você abandona antes de ver o retorno. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam presas no mesmo lugar. Elas não persistem o suficiente para colher o que plantaram. Agora pensa comigo. E se o segredo não for fazer algo extraordinário, mas simplesmente não parar?
E se o diferencial não for talento, mas constância? E se o que você precisa não for mais informação, mas mais execução? Isso muda o jogo, porque tira você da busca por algo mágico e coloca você no caminho do trabalho real. E o trabalho real é silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece no começo, mas é ele que constrói tudo. É ele que cria a base. É ele que sustenta crescimento. E sem ele, nada se mantém. Você pode até ter resultados rápidos sem disciplina, mas não consegue sustentar. Porque o que sustenta não é sorte, é hábito. E hábitos não se constroem com intensidade. Se constroem com repetição, pequenas ações, feitas todos os dias, até se tornarem automáticas. E aqui está um ponto importante. No começo, você vai falhar. Vai quebrar o padrão antigo algumas vezes e voltar para ele outras. Isso é normal. O problema não é falhar. O problema é aceitar o padrão antigo como definitivo. É acreditar que você é assim e pronto. Não é. Você é resultado do que repete. E se você muda o que repete, você muda quem você se torna. Simples assim. Difícil de executar, mas simples de entender. E é aqui que muitos desistem. Porque entender é fácil. Fazer é difícil. Mas é exatamente aí que está a diferença. Pessoas comuns param na compreensão. Pessoas imparáveis vão para a ação. Elas executam mesmo sem vontade. Elas continuam mesmo sem resultado. Elas persistem mesmo com dificuldade. E essa persistência cria algo poderoso. Confiança. Não aquela confiança vazia de palavras, mas a confiança construída pela prática. A confiança de quem sabe que faz o que precisa ser feito. E essa confiança muda sua postura, muda suas decisões, muda sua vida. Porque você deixa de depender de motivação externa. Você deixa de precisar de validação. Você passa a confiar no seu próprio processo. E isso te torna perigoso no melhor sentido possível. Porque você se torna alguém que não para. Alguém que não depende de humor. Alguém que não desiste fácil. E o mundo respeita esse tipo de pessoa. Mesmo que no começo ignore, critique ou duvide. Porque resultados falam. E resultados vêm para quem continua. Sempre foi assim. Sempre será assim. Agora deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva de vez. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa do dia para a noite. Precisa apenas começar. Pequeno. Consistente, repetido. Escolhe um hábito, um só, e faz todos os dias, sem negociar, sem depender de vontade, sem esperar o momento perfeito. Apenas faz. E com o tempo, isso cria uma base, e essa base permite construir mais. E quando você percebe, você já não é mais o mesmo, porque seus padrões mudaram, sua mentalidade mudou, sua identidade mudou, e isso reflete em tudo. Nos seus resultados, nas suas escolhas, na forma como você se vê. E é nesse ponto que a maioria olha para você e diz que você teve sorte, que você mudou do nada, que você tem algo diferente. Mas você sabe, não foi sorte, foi repetição, foi disciplina, foi o hábito invisível que você construiu enquanto ninguém estava olhando. E esse é o verdadeiro segredo. Não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe consistência, existe disciplina, existe decisão diária. E isso está ao alcance de qualquer pessoa, inclusive você. A questão é, você está disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade? Porque essa é a pergunta que separa quem fala de quem faz, quem começa de quem continua, quem tenta de quem consegue. E a resposta para essa pergunta define o seu futuro. Então, a partir de agora, observa seus hábitos. Observa suas escolhas, observa seus padrões, porque eles estão construindo sua vida, goste você ou não. E se você quer mudar de vida, precisa mudar o que faz todos os dias. Não às vezes, todos os dias. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você percebeu que precisa quebrar um padrão e construir algo novo, então não deixa isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho consistência. Porque no final, não é o que você começa que define sua vida, é o que você não para de fazer. Nos vemos no próximo vídeo.